Bom dia a todos e a todas, também àqueles que de longe nos acompanham, porque os meios de comunicação nos tornam todos próximos. Eu me sinto extremamente feliz em poder, primeiro, ver o filme que eu conheço, mas depois fazer o comentário, porque Giordano Bruno é um companheiro de destino meu. Eu passei pelo mesmo processo que Giordano Bruno passou, processo na Santa Inquisição em Roma, e gostaria de mostrar como, na verdade, nada mudou do século XIV, século XIII, XIV e hoje. Apenas não queimam as vítimas por vergonha, mas o espírito de puni-las, eliminá-las e liquidá-las, esse espírito persiste. Só que não é mais feito de forma física, de forma psicológica. Só o último grande inquisidor, que foi o cardeal Joseph Ratzinger, condenou 130 teólogos. Vários deles tentaram o suicídio. Tão desesperadora era a perseguição. E praticamente de cada país se escolhia um teólogo, o mais notável, e era submetido ao rigor da Inquisição. Talvez um dos maiores teólogos do século XX, que foi Yves Congar, o teólogo que mais entendia dessas estruturas da igreja, e foi extremamente perseguido. E esse foi condenado pelo Santo Ofício, recebeu tantas penas de não poder falar com ninguém, de não poder livro nenhum, de não poder ler livro nenhum, a não ser a Bíblia e o breviário. E foi tão perseguido que ele pensou várias vezes em se suicidar, mas não o fez por amor à mãe, com a qual ele tinha uma grande estima. Isso saiu publicado há 2 anos na autobiografia dele, nos seus diários. Então, o que nós vamos ver é algo emblemático, que persiste até os dias de hoje, e quem passou pelos porões da tortura brasileira, no regime da segurança nacional, não encontrará nenhuma novidade, porque é o mesmo espírito, a mesma lógica, as mesmas formas de acusação, suspeição. Eu diria que na Santa Inquisição, vejo, Santa Inquisição, é ainda pior. Porque lá não bastava cometer o erro, bastava o indício. E já o indício era punido com a tortura, para que o início passasse a ser sinal, e o sinal era se a pessoa tremia, se a pessoa ficava pálida, se a pessoa vacilava, então era sinal que era um eventual herege, um judaizante, ou alguém que traía a fé. E os métodos são terríveis. Eu trouxe aqui o Manual dos Inquisidores, como deviam proceder os inquisidores. Eu mesmo fiz um longo prefácio, usando a própria experiência e comentando o conteúdo do livro, que foi publicado pela Record. E esse livro é impressionante, Directorium Inquisitorum, porque foi elaborado pelo um teólogo, um grande inquisidor, Nicolau Eymerich, que era um holandês, espanhol, e que codificou toda a tradição da Inquisição. E criou um manual a ser seguido em toda a igreja, inclusive no Brasil. No Brasil nós tivemos 1.076 pessoas condenadas pela Inquisição, das quais 29 na fogueira. E a primeira foi uma mulher, Ana Rodrigues, a primeira queimada no Brasil. Devemos fazer algum monumento a ela, com alguma chama por baixo, para dizer das vítimas da Inquisição, porque desconfiavam que ela cozinhava
no estilo dos judeus. E os judaizantes era uma forma de heresia. E o segundo foi um barbeiro, Salvador Rodrigues, porque acusado pelo próprio irmão, porque o irmão desconfiava que ele secretamente fazia ritos judaicos. Bastava o indício, bastava a acusação, e isso era suficiente para a pessoa logo ser presa, punida, etc. Eu não quero começar sem antes saudar os dois Baldês, Miguel, que fomos colegas na UERJ, e o filho, que foi promovido a desembargador. Com o Miguel nós temos trabalhado intensamente, especialmente a questão do direito social e a formação de quadros nas bases da sociedade sobre as questões dos direitos humanos. O desembargador Paulo esqueceu o principal, de dizer que eu passei pela mesma situação que Giordano Bruno, só que não fui queimado. Mas sofri o mesmo processo pela agora chamada Congregação da Doutrina da Fé, no mesmo prédio, no edifício que existe lá ao lado do Vaticano, só que não fui queimado como ele, embora o espírito dos inquisidores seja o mesmo. Ele foi queimado, como se diz aí, na Piazza dei Fiori. No outro lado está a embaixada americana, a embaixada brasileira, que é um imenso palácio. E os maçons, para irritar o Vaticano, construíram uma belíssima estátua a Giordano Bruno, em nome da liberdade. Porque em nome da liberdade ele morreu. Ele é uma figura interessante porque as teorias que ele tem hoje vêm se confirmando cientificamente. O filme dá pequenos detalhes, mas o mais importante dele era essa visão unitária do mundo, que nós chamaríamos hoje universo autoconsciente, como todas as coisas estão ligadas entre si, as pedras, os animais, até o universo inteiro, e ele dizia que esse universo tem uma interioridade, e por isso ele é vivo. Hoje é uma teoria bastante, não digo unânime no meio dos cientistas, mas grandes nomes da ciência, como cosmólogos, como Brian Swimme, Goswami, que vem de vez em quando ao Brasil, e tem até o título mais importante dele. Goswami é importante porque é considerado talvez hoje o maior matemático vivo, é um indiano, Amit Goswami. E o livro principal dele é Universo Autoconsciente. E também a segunda tese dele, dizendo que a Terra constitui, o nosso universo constitui um entre tantos universos, e ele partia de uma argumentação teológica, que Deus é infinito, e ele pode criar infinitos mundos. E isso não é contraditório à fé, porque seria negar possibilidades a Deus. E isso era visto como heresia. E ele sustentou as teses dele, especialmente a liberdade de pensamento. Ele ia pela Europa toda, aceitando disputas, etc. E acabou, como nós vimos, queimado na fogueira. Agora, para entender esse fenômeno sombrio da Inquisição, que é uma das páginas mais trágicas do cristianismo, como é que uma religião feita inicialmente como uma comunidade de irmãos, fraterna, com uma mensagem tão extraordinária de Jesus, de bondade, de perdão, pode chegar a criar uma instituição que cometeu crimes de lesa humanidade, e ela persiste até os dias de hoje. Trocou de nomes, mas é o mesmo prédio,
prédio grande, enorme, preto, ao lado daqueles braços do Vaticano, está lá o Santo Ofício. No começo era a Inquisição, depois o Santo Ofício, daí Sagrada Congregação da Doutrina da Fé, aí tiraram a Sagrada, colocaram Congregação em Defesa da Fé, e ela persiste até hoje. O último grande inquisidor, eu acho que foi um dos inquisidores mais duros, que foi, vivo ainda, o atual Bento XVI. Foi o cardeal Joseph Ratzinger. Só ele condenou mais de 150 teólogos, entre os quais eu me conto também. Mas nem todos foram convocados a Roma. Eu, cada livro que escrevia, isso é a técnica do Vaticano, eu trouxe aqui até o livro principal, o Directorium Inquisitorum, o Manual dos Inquisidores. Saiu publicado pela Record. É interessante porque se descreve em detalhe como levar avante um processo. E se nós compararmos os métodos dos órgãos de repressão, seja do nazismo, seja os nossos de segurança nacional, eles não perdem nada dos métodos. Eu diria que a Inquisição é mais refinada ainda nos métodos de identificação e punição daqueles que eram considerados por eles ou hereges. Aí vem uma lista que, na verdade, são 303 subdivisões para condenar alguém. Ou herege direto, ou próximo à heresia, ou que cheira a heresia, ou que pias auras ofendentes, ou que ofende os ouvidos dos fiéis, ou que seduz os mais incautos. São 1000 formas, que são 303 itens, mediante os quais eles enquadravam as pessoas. E isso era feito de uma maneira sistemática. Por exemplo, no Brasil nós tivemos a Inquisição desde 1591 e ela só foi abolida em 1821. Tivemos 5 grandes sessões de Inquisição. Uma, até saiu recentemente o livro de Tiago Cordeiro, Caça às Bruxas no Brasil, da editora Abril, do ano 2010. Aí se descreve a chegada do primeiro inquisidor. Ele desce do navio com a total solenidade, os tapetes, a população toda se reúne, os fiéis, o bispo, e todos se ajoelham, e é recebido com extrema pompa, porque ele tem o poder de vida e morte sobre os fiéis. Então, todos os fiéis são conclamados à igreja e ele faz uma homilia e dá 10 dias aos fiéis de prazo para indicarem a todos que forem suspeitos ou de judaísmo, ou de heresia, ou de qualquer desvio, ou em sodomia, ou nos costumes. Então faz um apelo para que todos observem uns aos outros e, se houver qualquer indício, sejam obrigados a acusá-los sob excomunhão. Se não o fizer, será excomungado, isto é, banido da igreja, e daí irá para o inferno. Daí ocorrem tragédias. O irmão entregando o irmão, criança pequena que vê a mãe irritada, entrega porque é uma bruxa. E um comerciante quer se vingar do outro concorrente, acusa ele de ser um judaizante. O outro diz que cozinha a comida no estilo dos judeus. O outro comete sodomia. O outro é um homossexual, um pederasta, como dizem. Então, há 10 dias para fazer as acusações, as suspeitas,
os indícios. E ele recolhe tudo isso e vai convocando as pessoas. Então, o primeiro indício, a primeira ação que se faz, mesmo sendo indício, é a tortura. A tortura. Porque na tortura eles têm todo um código que é descrito aqui, de como reage a pessoa. Se ela fica trêmula, se ela fica pálida, se ela fica vacilante, então é sinal que ela está escondendo alguma coisa. E aí vai crescendo a tortura, como vocês veem, que geralmente era de cordas, afogamentos, esticamento dos membros. E aí ele indica 14 formas de tortura, as quais ele não descreve porque são de todos conhecidas. Porque eram feitas, como vocês viram no filme, com grande aparato e pompa em praça pública. E o povo todo assistindo como se fosse um grande show, para assustar os demais e mantê-los firmes na fé. E aqui é interessante observar a lógica no sistema totalitário. Isto é, como os cristãos construíam a igreja, especialmente a igreja hierárquica. Na verdade, aqui quando eu falo de igreja, não é tanto a igreja como o povo de Deus, mas a igreja como hierarquia. Papa, cardeais, bispos, padres, porque esses detêm o poder sagrado de forma de monopólio, e eles detêm a palavra, detêm o juízo e detêm as formas da punição. O leigo é totalmente destituído de poder, praticamente até hoje. É considerada a grande massa dos consumidores de bens simbólicos. E as mulheres são invisíveis. Elas, em direito canônico, não existem, porque não são homens. E nem podem ter moradia, nem podem ser testemunha. E eles assumem, em termos de direito canônico, a velha teoria que vem por Aristóteles e Tomás de Aquino e Freud, que a mulher é um homem inacabado. Desculpe as mulheres aqui, mas isso funciona na cabeça das pessoas como arquétipo, como visão de mundo, e às vezes introjetado de forma inconsciente. Então a forma como a igreja construiu a realidade, ela se baseava nos seguintes pontos que me parecem importantes para a gente entender por que se chega a isso. E como são obrigados a fazer isso. Eu mesmo senti na pele lá em Roma e disse ao cardeal, digo, tenho pena do senhor, porque o senhor é obrigado a fazer tudo o que está fazendo. Porque o senhor está obedecendo um rito, um sistema, que é um sistema absolutamente fechado e que não admite nenhuma vacilação, e por isso eles podem cometer todos os crimes desses com a maior das boas vontades, com a maior sinceridade. Só que essa boa vontade não é boa, porque ela causa a morte e o sacrifício da pessoa. Mas a construção da realidade era a seguinte: a humanidade foi criada em graça. Ocorre que o pecado ocorreu e ela perdeu a graça, que é o bem sobrenatural, e perdeu os bens naturais. Então a inteligência, a vontade, a sensibilidade ficaram enfraquecidas. E junto com a graça, eles tinham recebido o livro da criação, mediante o qual liam a vontade de Deus, que era o grande livro, e a teologia clássica sempre afirma até hoje, que a grande revelação de Deus não é a Bíblia, é a criação. Mas por causa do pecado, o homem não consegue mais ler a Bíblia, ler o livro da criação. As palavras se decompuseram, ficaram as sílabas soltas, então Deus teve piedade dos homens e deu a Bíblia. E com a Bíblia ele consegue recompor as palavras e as frases e assim reentender o mundo. Ocorre que a Bíblia é um livro escrito e ele pode ser lido de muitas formas. Então surge, Deus teve novamente piedade dos seres humanos, criou o magistério, aquele que interpreta de forma infalível
a Bíblia e os dogmas e dá serenidade e tranquilidade aos fiéis. Então, ainda hoje, no cânon do direito canônico, 1331, se diz que o Papa ele tem o poder absoluto, imediato, infalível, direto sobre toda a igreja, sobre cada uma das pessoas. Se você tira a palavra Papa e bota Deus, funciona direitinho. E de fato eles se sentiam primeiro representantes de Pedro, mas era muito pouco. Pedro, primeiro Papa. Depois representantes de Cristo, mas ainda era muito pouco. E com Gregório IX, representantes de Deus. De tal forma que eles se julgam até hoje, isso foi afirmado no ano 2000 pelo cardeal Ratzinger, a Igreja tem direito de intervir em todas as questões do mundo, porque só ela tem a leitura da lei natural. Só ela tem a leitura correta de tudo que ocorre na história e na natureza. Porque ela representa Deus. Quer dizer, para um ouvido teológico, isso é uma suprema blasfêmia. Mas aí se criou então o sistema fechado, em que os fiéis devem se submeter absolutamente a essa autoridade. E o que salva é aderir às verdades da fé. A pessoa pode cometer todos os crimes. Os espanhóis, os ibéricos, eliminaram povos da América Latina com crimes que são equiparáveis ao nazismo. Mas todos esses crimes podem ser perdoados e não impedem a salvação eterna. Agora, negando uma verdade, você fecha todos os caminhos e você está condenado. Então, quem comete um erro contra a verdade deve ser perseguido lá onde ele estiver, obrigá-lo à confissão, submetê-lo a todas as torturas, e se ele se confessa, se arrepende, ele recebe castigos ainda pelo processo todo da suspeita, mas ele não é queimado e nem sofre as penas todas. Então a questão aqui é a verdade absoluta. Aquilo que ocorre hoje no Estado Islâmico é a mesma lógica. Eles têm a verdade absoluta e quem não se converte é degolado imediatamente. Anteontem mesmo eu recebi um telegrama vindo lá daquela região, onde eles estavam chegando à cidade onde moravam só cristãos, a 10 minutos daí, que pediam ao mundo inteiro que espalhássemos, porque eles ou se convertiam ao muçulmanismo ou seriam todos degolados, crianças, idosos, a cidade inteira de uns 12 mil habitantes. O governo turco ofereceu refúgio e muitos cristãos ficaram. Ficaram aceitando o martírio. Então é a mesma lógica. É a mesma lógica da ideologia da segurança nacional. Que temos que salvar a pátria contra o inimigo fatal. Aqui o inimigo é a heresia, lá o inimigo é o comunismo, é a agressão à integridade da nação. O melhor estudo, talvez, que se fez na América Latina sobre a ideologia da segurança nacional foi por um teólogo, mas que era formado em sociologia e morreu há 3 anos, José Comblain. Um livro muito bem detalhado, com as fontes todas europeias e da tradição desses autoritarismos. Como funciona a ideologia da segurança nacional. E como os torturadores, com toda tranquilidade, torturam, cumprindo um dever e defendendo a pátria e condenando os inimigos da nação, que são todos comunistas. E daí na Inquisição se fazia a mesma coisa. Se traziam os filhos, a mulher, as crianças, os parentes, para assistir às torturas dos seus parentes, para dissuadi-los e para confessar a fé. E o que nós consideramos, eu considero mais grave,
e isso persiste até hoje, que a mesma instância acusa, a mesma instância julga, a mesma instância condena. Você não tem acesso, isso eu posso falar de experiência própria, porque no caso meu foi o livro Igreja, Carisma e Poder, que foi levado então a um processo judicial, canônico. Tive que ir a Roma, sentar na cadeirinha de Galileu Galilei, fui fazer reverência à cadeirinha, o cardeal ficou furioso, porque eu digo, eu sou um teólogo periférico, menor, sentar nessa cadeira onde os grandes sentaram, Giordano Bruno, Galileu Galilei, para mim é um sofrimento, mas é uma honra ao mesmo tempo. O cardeal disse, senta e defende a tua fé. Perguntei, qual fé? Curiosamente que logo perguntou, você crê Jesus Cristo Deus? Disse não. Como não? Não, Jesus Cristo não é Deus. É Filho de Deus. Porque se eu digo Deus, posso dizer que Jesus Cristo é o Espírito Santo, que também é Deus. Posso dizer que Jesus Cristo é o Pai, e também é Deus. Disse, meus parabéns, você aprendeu bem a teologia. E eu que fui aluno dele. Porque Jesus é Filho de Deus. É a concepção trinitária que o cristianismo tem. Então, primeiro vem essa profissão de fé e a gente não tem acesso às atas, não tem acesso aos acusadores, não tem acesso a um advogado que te defende. E eu argumentei com o cardeal Ratzinger que os estados ateus, do nazismo, do stalinismo, sempre o acusado tinha um advogado. E aqui não tem. Ele dizia, mas é a forma romana de exercer o poder. Digo, não, é a forma ateia de exercer o poder. A forma mais desumana, mais perversa. Mas é o estilo nosso de dirigir o poder. Então você é absolutamente entregue a uma autoridade totalmente abstrata e simbolicamente ela é muito expressiva, porque você atravessa um corredor enorme de mais, eu acho que deve ser uns 80 metros pelo menos, cheio de quadros renascentistas belíssimos, um enorme tapete vermelho, e lá no fim uma pequena portazinha onde você entra, se abaixa para entrar e é um quarto absolutamente escuro, com luzes nos cantos, que é o lugar do interrogatório. Antes a gente passa, eu passei pela frente, e eu até disse, é aqui o lugar da tortura, porque está lá ainda o lugar que tem, está até escrito em cima, locus torturam. E eu disse, aqui que você é torturado, receberam logo um soco do oficial lá, do Santo Ofício. Você é introduzido nessa pequena sala, há um estrado, você senta lá embaixo, o cardeal inquisidor senta lá em cima, e embaixo o notário. E já a própria configuração geográfica mostra a inferioridade da relação. Você já entra condenado. Apenas se trata de confirmar a condenação mediante o interrogatório. Primeiro você tem que fazer a defesa escrita, que é enviada antes e eles analisam. Depois tem a defesa oral. No fim, são 13 cardeais que votam a partir do relatório do diálogo, do escrito enviado, e aí vem então a punição. No caso meu, demorou um bocado, eu fui julgado em 1982, não, o livro é de 82, fui julgado dia 7 de setembro de 1984. Essa data eu escolhi, eles queriam no dia 4 de setembro, mas havia um encontro nacional das prostitutas, e eu, em nome da igreja, era assessor, que acompanhava esse movimento das prostitutas. E eu escrevi ao cardeal que não podia deixar disso. Ele disse, não, Roma exige
Disse, não, segundo o Evangelho, as prostitutas entram antes que todos nós no reino dos céus. Então, ele pediu que trocasse a data. Eu disse, eu quero a data do meu país, 7 de setembro. E aí fui julgado naquele dia. Não gosto de falar sobre essas coisas, porque é tudo coisa do século passado, sabe?